Começando o seu Varzando, e hoje a gente vai falar sobre o Mundial de Clubes, mas hoje a gente vai falar de dois times que deixaram o Mundial, que é o Botafogo e o Flamengo. Acho que antes da gente começar, óbvio que vai ter aqui comentários que a gente vai dar uma pilha boa, mas acho que o primeiro é parabenizar os times brasileiros pelo que fizeram, que estão fazendo ainda no Mundial. Eu acho que foi muito interessante ver que o futebol brasileiro ainda está na primeira prateleira do mundo, né? As pessoas deixaram muito, as pessoas deixaram ali de lado o europeu, e o que aconteceu, Ed? Os times brasileiros foram e mostraram para o que veio. Então, foi muito interessante esse mundial nesse sentido. É muito fácil a gente chegar no final do ano, final de temporada, depois de alguns times com quase 90 jogos nas costas, né? Os caras viajando norte a sul do país, chegar na final de campeonato, onde os europeus estão no meio da temporada, praticamente iniciando a temporada deles, e chegar lá o europeu, voar para cima dos times brasileiros. Eles estão sentindo na pele o que a gente sofreu nesses últimos anos. 20 anos. Eu acho que isso aí mostrou que o futebol se decide dentro de campo com equilíbrio, independente de tamanho de time, tamanho financeiro, né? A gente tem que acabar com esse complexo de vira-lata. Acho que os brasileiros, a zoação é legal, mas a gente tem que dar méritos aos times que estiveram lá e fizeram bonito. É isso. Então hoje vamos falar sobre o Mengão e o Fogaço. Vamos começar falando sobre o Flamengo. O Flamengo tava... aqui eu até inverti, ó, tem que colocar aqui. Coloquei o Flamengo do lado do Botafogo, o Botafogo do lado do Flamengo. Mas vamos começar com o Botafogo. Então, o Botafogo tava no grupo B, Ed. Ficou assim, 6 pontos PSG na liderança. Segundo colocado, Botafogo também com 6 pontos. E Atlético Madrid também com 6 pontos. O Seattle ficou com 0 pontos. O Seattle é um time super tradicional, né, dos Estados Unidos. Sim. A torcida que talvez tenha mais enchido os estádios lá. Mas depois do Real Madrid, né? Que não são nem espanhóis, né? E aí a gente teve lá, né? O Botafogo ganhou de 2-1 do Seattle. Foi um jogo feio. Acho que todo mundo esperava mais do Botafogo. Pareceu até em alguns momentos que o Seattle poderia empatar e até virar esse jogo, porque o Seattle fez uma pressão muito grande. O Botafogo não tocava na bola. Então foi um jogo feio que a gente falou assim, caraca, o que a gente vai esperar desse Botafogo e PSG? E chega Botafogo e PSG entrou de salto alto, PSG entra com 5 reservas e menosprezou, né? E toma um creu do Botafogo. Assim, eles ficavam pressionando, mas não conseguiam finalizar essa bola no gol. O Botafogo anulou o meio-campo do PSG, principalmente o Vitinha, que é um excelente jogador, né? E conseguiu com o Igor Jesus, que é aquele cara matador, que o Botafogo vai sentir falta dele agora, né? Fazer o 1-0 e manter o jogo nas mãos. É isso. E aí o Botafogo depois me perde aí do Atlético de Madrid, de 1-0. Num jogo que, no meu ponto de vista, ele fez coisas ali parecidas, que ele entrou contra o PSG para jogar ali por uma bola, mas ele não conseguiu parar o Atlético, né? O Atlético deu muita porrada. Foi um jogo de não sei quantas finalizações. Então, acabou que uma hora entrou. O Atlético de Madrid chegou mais querendo. O Botafogo jogou com o regulamento embaixo do braço, não está errado, né? E acabou ficando em segundo lugar da chave. Também não sei se seria ruim, porque talvez ele pegasse agora, teria pegado o Inter de Miami, né? Talvez teria chegado às quartas de finais também, né? Mas eu achei que o jogo do Botafogo foi o jogo contra o PSG. Foi o jogo contra o PSG. Foi o grande jogo do Botafogo. O grande jogo do Botafogo. Pô, se doou o tempo todo, foi um jogão. E não deixou o PSG jogar. Parecia realmente aquele Botafogo do ano passado, que ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Um time aguerrido demais, defensivamente muito bem. O ataque funcionou. Mesmo
uma bola só, mas o Botafogo chegou mais algumas vezes na frente no contra-ataque, desperdiçando oportunidades, né? E é isso, cara. Eu acho que faltou pro Botafogo ser o primeiro do grupo. Faltou. E aí ele vai para as oitavas contra o Palmeiras. E aí a gente vê um Botafogo covarde. Ah, mas o Botafogo foi covarde, pô, só tomou de 1-0. Realmente, se você olhar ali pro placar, o Botafogo, principalmente ali no segundo tempo, deu uma melhorada. Mas o primeiro tempo do Botafogo foi horrível. O primeiro tempo do Botafogo não fez sentido pro time que é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Sim, Não fez nenhum sentido. Se tivesse jogado um pouquinho do que joga, teria ganhado do Palmeiras. Teria ganhado do Palmeiras. E aí, Ed, quando o Botafogo ganha do PSG, pós o jogo, o técnico do Palmeiras, ou até então técnico do Palmeiras, do Botafogo, Renato Paiva, recebe um beijo na bochecha, aquele beijo estalado de John Textor. E aí... Judas Iscariotes. E aí... chega ali nas oitavas, perde. Não acho que foi uma perda, um vexame. Foi um jogo difícil. Foi um jogo que o Botafogo se acovardou, mas eu não acho que tenha sido um vexame. E aí John Textor dá um pé na bunda do Renato Paiva. Como é que você enxergou isso, assim? Você acha que, pô, era pra tanto? Porque o mesmo time que, beleza, entrou ali acovardado, entrou com 4 volantes, não teve ali muita possibilidade de criação, mas foi o mesmo time que conseguiu parar ali o PSG. De novo, né? Mas, pô, o PSG entrou com reserva, tava na fase de grupo. Cara, mas continua sendo o PSG. É o PSG, não interessa. Então, como é que você enxergou isso? Eu acho que isso já estava para acontecer. A torcida estava insatisfeita com o técnico. Os próprios jogadores, eu acho que não levavam muita fé nas propostas do técnico. O time não vinha bem, né? Pô, ganhou um jogo aqui, passou um pouco de dificuldade na Libertadores para se classificar, coisa e tal. Mas esse jogo contra o Palmeiras foi a gota d'água. Porque realmente o Botafogo se apequenou. Entendeu? E tinha condição, porque foi o mesmo Botafogo que ganhou a Libertadores, com um a menos. Foi surreal. O mesmo Botafogo que ganhou o PSG com um a menos. Sim. Foi o mesmo Botafogo que ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, como é que esse time, né, como é que realmente uma decisão de um técnico pode afetar o time, né? Mas confesso que eu achei engraçado. Num jogo, o John Textor tá beijando ali e ele nem esperou ainda o corpo esfriar e já mandou o cara embora. Coisas do futebol, né? Assim, normalmente proprietários de SAF não fazem muito. Mas eu acho que ele já tá meio revoltado com algumas coisas que andam acontecendo no Lyon. Ele já se afastou, vai pôr alguém para trabalhar no lugar dele lá e vai continuar investindo. Mas o Botafogo é menino dos olhos dele, né? Hoje é o atual projeto, o melhor projeto dele. Então, é o que deu certo rapidamente. Então ele tem também que fazer com que a torcida esteja apaixonada por ele. Isso aí. Então, assim, ele fez o certo no momento errado. Perfeito. E o Mengão, hein? Vamos falar do Mengão, o poderoso Mengão, que é amassar o Bayern de Munique. Pois é, cara. Né? O que aconteceu? Vamos lá. Flamengo... Eu quero até pedir desculpa aqui pra sua mãe, que a gente estava presente, né, na festa de aniversário dela no churrasco, e eu comemorei e tá errado? Os 2 gols do Bayern contra o Flamengo, e acabou que os flamenguistas que estavam na festa se retiraram. Aí não aguentaram, né? Mas aí não é problema nosso. Entendeu? Aí não é problema nosso. Se fosse ao contrário, o que eles fariam? Estavam zoando, comemorando. É o futebol, É o futebol. Se você não quer ser zoado, não tem que sair de casa. Vamos lá. O Flamengo ficou com 7 pontos. Fez uma boa fase de grupo, ganhou de 2-0, ganhou contra o Esperance, ganhou de 3-1 contra o Chelsea, foi um jogaço do Flamengo, empata de 1-1 com o LAFC, foi um jogo bem ruim do Flamengo. Eu acho que o Flamengo não tinha necessidade de empatar, acho que o Flamengo se apequenou também. Sim. E aí chega nas oitavas de final e muitos flamenguistas estão falando, jogou de igual para igual. Não concordo. Não acho que o Bayern de Munique fez força alguma para bater o Flamengo. A imprensa, a grande maioria da imprensa, tem um senhor, que eu não vou citar o nome aqui, que disse que ele preferia perder como o Flamengo perdeu para o Bayern
do que ganhar como o Botafogo ganhou do PSG. É brincadeira, um cara que vive de esporte, fala trabalha a uma vida dessa. inteira na TV, falar uma coisa dessa, né? Não, é ridículo. E tem mais, né? Eu acho que é isso. O Flamengo, ele fica tentando. Toda essa flapresse, né? Eu acho que eu tava no estúdio lá com você. Pô, o Fluminense tinha acabado de ganhar da Inter de Milão. O Palmeiras tinha acabado de avançar e tava mostrando uma cobertura de quase 1 hora do Flamengo chegando no aeroporto. Pra quê? Assim, estavam cobrindo a eliminação ao invés de cobrir os 2 times que restaram no campeonato. E aí, e também, assim, não deram 1% da cobertura pra eliminação também no Botafogo. Por que, né, de um time eles tratam de uma maneira? Então, eu não concordo essa maneira que estão tratando como se jogou de igual para igual, porque para mim um jogo que termina 4-2, você não jogou de igual para igual. O Flamengo fez o gol, o Bayern ia lá e fazia outra. O Bayern parece que fez 2-0, foi tomando gol, aí o Bayern ia lá e fazia 1. Como se não tivesse dificuldade alguma. Parece que estava em ritmo de treino. Como se ele estivesse comendo um bife. Ele fez um bife, estava com mais fome ali, comeu, esperou um pouquinho e deu mais fome, colocou mais um na churrasqueira. Foi isso que ele fez. Não enxerguei ali esse futebol todo. E aí, quando a gente olha também, Ed, pro elenco ali do Flamengo, né? Acho que teve muitos erros nesse Mundial que o Flamengo tem que rever sobre sua defesa. Acho que o Flamengo teve alguns erros ali que, se o Felipe Luiz sentar, ele pode... Eu acho o Felipe Luiz um pouco soberbo. Ele não costuma... Não aceita derrota. Se apresenta muito bem nas vitórias. Que muita gente diz, beleza, ele tá defendendo o elenco. Mas eu acho que em algumas horas você tem que admitir. Sim. Acho que o Flamengo teve bons erros, assim. Contra o LAFC, eu acho que o Flamengo se apequenou. E contra o Bayern tiveram ali uns erros que é aquilo que a gente fala. E com todo respeito aos times, mas aqui a gente tá pra cornetar. Quando o Flamengo tá jogando contra o Mirassol, quando o Flamengo tá jogando contra qualquer time que não seja equiparado ao salário dele, na folha salarial dele no Brasil, ele pode se dar o luxo de errar. Sim. Só que quando mesmo você tem assim, um cara... pode sair caro. Pode sair caro. A Libertadores está aí pra mostrar isso. E aí, quando a gente tem um cara no Bayern de Munique chamado Harry Kane, você não pode dar bobeira, Edmar. Não tem como. Se você der bobeira, dele é morte. É morte. E o cara não olha pra onde tá chutando. Ele simplesmente coloca a bola onde ele quer. Então, eu acho assim, o Flamengo não fez um bom Mundial. Todo mundo pintando aí como se tivesse feito. Eu não achei que o Flamengo fez um bom Mundial. Pegou a chave mais tranquila, né? Contra o LFC mesmo, Pedro perdeu um gol sem goleiro. A gente sabe que ele tá montando... Um gol que não pode errar. Eu digo assim... eu sou um cara que eu sou fã do futebol do Pedro. Também sou. Pra mim, se ele tiver em condições, ele é titular da seleção. Isso aí é indiscutível. O que acontece que essa cirurgia que ele fez é a segunda vez que ele tem essa lesão, é uma lesão grave. A medicina está muito avançada. Eles anteciparam muito a volta do Pedro. De um ano, de 10 meses para 7 meses, cara. E uma cirurgia muito complexa. Uma cirurgia complexa. Você acha que ele não vai sentir medo? É a segunda vez que o cara tem uma lesão grave dessa. A primeira ele estava no Fluminense, já estava palavrado com o Real Madrid, perdeu o contrato dele com o Real Madrid, que ele estava em alta naquela época. E eles anteciparam muito a volta. Eu acho que desnecessário. O Flamengo tem um bom elenco, poderia ter segurado um pouco mais ele. Podia. Dado mais confiança pra ele, que ele é um excelente jogador, cara. Ele é um centroavante de primeira prateleira. E não sei se você concorda também, Ed, mas eu acho que o Flamengo, a gente falou aí de alguns times que foram crescendo no campeonato. Pra mim, o Flamengo foi ao inverso. O Flamengo foi se apequenando ao longo do campeonato, porque ele ganha ele de 2-0, faz um jogo, um arroz com feijão que deu certo. Faz um jogaço contra o Chelsea. Contra o Chelsea foi um jogaço. Aquele gol que o Flamengo tomou, de novo, foi um erro. Que você não pode errar. Mas tudo bem, tinha ali saldo de gol, ficou 3-1. Contra o LAFC, eu já achei que tava uma coisa meio esquisita. Porque era um time fraco. Mas o time reserva do Flamengo... Eu achei uma coisa bem esquisita. E aí, contra o Bayern, eu achei que tiveram ali uns erros que não podem acontecer. Defensivamente. Mas assim, a gente não pode... Às vezes a própria mídia está dizendo o Bayern fez os gols no erro do Flamengo. Mas quem provocou o erro do Flamengo?
Foi o próprio Flamengo ou foi o time do Bayern? Foi o time do Bayern, que tava Então, fazendo assim, marcação alta, sim. que tinha jogador O que o maravilhoso Flamengo lá na faz frente. muito aqui no Brasil. Perfeito. E as pessoas vão dizer que o Flamengo ganhou Sabe por jogar. erro da defesa do Botafogo. Não, ganhou porque Sabe pressionar. jogou, pressionou, marcou, roubou bola, dificultou a defesa sair. Então a gente tem que parar com isso, de olhar, errou. Pô, beleza, foram erros da defesa, mas quem provocou aqueles erros? Perfeito. Né? Tem alguém dentro do campo com o Flamengo. E como é que você acha, assim, pra gente agora finalizar aqui, o Renato Paiva não sobreviveu, o Felipe Luiz ele ainda vive uma lua de mel ali, é um jogador que a já falando em torcida... renovação, né? A torcida tem ali um carinho muito grande, como ele foi jogador, né, o Flamengo foi bem também nas mãos dele, ganhou o Campeonato Carioca, tudo mais. Como é que você acha, assim, você acha que, eu no meu ponto de vista, eu acho que o Flamengo tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão. Se ele vacilar nos 3, eu não vejo mais caminho pro Felipe Luiz nesse sentido, que eu acho que as críticas vão começar altas. Sim. A serem altas. Mas eu acho que o Flamengo ainda tem, assim, pô, beleza, foi eliminado mundial, esperava-se mais do Flamengo? Sim. Mas ainda tem chance ali pro Flamengo deslanchar esse ano. Cara, o que a gente tem que pensar? Esse tipo de Copa, né? Você passa por essa fase de mata, né? Não é nem mata-mata, é mata, né? Um jogo é fatal, cara. Você pode vir na primeira fase, como o Flamengo veio, se classificou bem em primeiro, poderia ter se classificado em segundo, estava do outro lado. Visão, vão atropelar todo mundo. Beleza, mostrou o futebol, mostrou que poderia, fez um jogão mesmo, realmente, contra o Chelsea. Excelente. Mas eu acho que você tem que saber jogar também com as regras do jogo. Algumas vezes a gente tem que olhar, pensar, ver o que vai ser melhor pro clube, cara. Perfeito. O Flamengo agora na Libertadores passou em segundo, não foi? Uhum. Então, de qualquer forma, ele pegou... O Flamengo precisou vencer no último jogo. Vencer o último jogo. Então, algo de errado não está certo no time ali. Alguma coisa está acontecendo. Então, assim, muita gente arrogante. Esse José Boto mesmo é um cara que eu achei ele bem arrogante. Apesar dele ser um cara muito simpático, fala com todo mundo, dá entrevista, mas eu acho que ele tem um pouco de arrogância. Temos dinheiro, vamos fazer isso, vamos contratar isso, pontualmente, coisa e tal. Ontem já começou que o Flamengo quer vender o Pedro. Qual o clube que compraria o Pedro na situação que ele está hoje? Não é? Tá certo, tem que ter um centroavante com valências diferentes do Pedro. Tem que ter mesmo. O Flamengo precisa, porque tá usando o Bruno Henrique de centroavante. Tem que trazer um cara. E que tá com processo nas costas, então que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, tem que trazer um cara que jogue de forma diferente do Pedro, um centroavante de velocidade, que você vai dar a bola de contra-ataque, ele vai dentro do gol. O Pedro é um excelente jogador, ele sabe tocar, ele se coloca bem, ele faz pivô, mas ele não tem velocidade, isso é fato. E muitas das vezes você precisa de um jogador de velocidade. Principalmente nesses jogos mais difíceis, que você também joga ali por uma bola. Sim. Né? Que você tem um contra-ataque, você precisa daquele centroavante que corra também, que corresponda. Tanto para um ala correr e fazer um cruzamento, fazer um passe mais longo, ou tanto também para esse centroavante pegar a bola, colocar debaixo do pé e falar, deixa aqui comigo. Que é um pouco que a gente viu o Adriano, Imperador, nos seus tempos áureos fazendo, o Ronaldo fazendo. Né? Então, assim, eu acho que o Flamengo está necessitando disso, né? E é isso, nos despedimos, né, do Botafogo e do Flamengo. Por um lado, obviamente, a gente fica triste. Por outro lado, eu falo, mas não era o Fluminense que era o fraco? O Fluminense foi... Então, foi isso, meio né? que humilhado pela imprensa brasileira, não? Que o Fluminense fez um jogo ridículo. Craque Neto dizer que quem não tinha chance era o Fluminense. Craque Neto. E hoje estamos vendo uma coisa diferente, né, Ed? Então... Acho que agora, tem que respeitar a nossa história, né? Tem que respeitar a nossa história. E agora, quando a gente voltar a falar do Flamengo e do Botafogo, já vai ser no Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga no dia 12 contra o São Paulo, né? Anteciparam até um dia antes da final do Mundial de Clubes. Tomara que nós estejamos lá. Pra gente
acompanhar essa brincadeira toda. Se você gostou do vídeo, deixa aí. Se você quer rir dos flamenguistas, bota kkkk. Se você quer rir dos botafoguenses, coloca ha. Só pra gente ter essa diferenciação. Mas se você gostou do vídeo aí, comenta, curte, compartilha. E vambora que ainda tem Mundial pela frente, né? Pra gente ir acompanhando. Daniel, recadinho pra você, meu amigo. Podia ter ganhado 1000zinho seu, tá vendo? Podia ter ganhado 1000. Porque eu não gosto de aposta. Vamos ver quem vai mais longe no Mundial. Quer apostar 1000? Eu não gosto de aposta. Senão Mas tinha você, levado meu 1000. amigo, cara, curta bem a Argentina e o friozinho que você tá sentindo. Mas teria ganhado 1000zão. Poderia ter ganhado 1000 dele, né? Ganhado 1000zão. Podia Pelo ter menos mandado, pede um alfajor, né? Pix, traz um alfajor Traz um pra mim, por alfajor favor. que pelo menos você merece. É isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço.